A paz do Senhor, meus irmãos, para nós é uma satisfação nós retornarmos aqui para falarmos sobre igreja, organismo e organização. São as duas faces, de uma mesma igreja e nós vamos estudar a respeito disso nesta aula, nesta pré-aula, que será ministrada presencialmente a sua aula no dia 11 de fevereiro de 2024. Desde já nós queremos aqui estender um convite a você que ainda não está inscrito na nossa página no YouTube. Você se inscreva, ative as notificações para que você receba as comunicações semanalmente daquilo que nós estaremos publicando no nosso canal, uma vez que já retomamos as nossas aulas toda quarta-feira, que é transmitida ao vivo pelo Instagram CETADB, mas você também pode assistir aqui pelo nosso canal CETADB no YouTube. Também curta a nossa página do Facebook, EBD Apucarana, que é a página por meio da qual nós fazemos a divulgação das nossas aulas e os eventos ligados à Escola Bíblica Dominical da nossa igreja aqui, a nossa igreja sede em Apucarana. Aqui nos estúdios do CETADB, eu estou acompanhado do pastor Adolvilson Alves de Andrade. Pai e Senhor, pastor. Pode ser o pastor Hércules, aos nossos queridos irmãos que têm aí a alegria em acompanhar as nossas pré-aulas, que Deus os abençoe grandemente. E vamos em frente, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Maravilha, meus irmãos. O textório da nossa lição está em Atos capítulo 6 e o versículo é o versículo de número 3 e ele diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Aqui, o texto de Atos capítulo 6 fala da instituição, da eleição dos diáconos na igreja lá em Jerusalém. Agora, a verdade prática da lição diz o seguinte: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Então, eu já quero deixar uma dica aqui para os nossos irmãos que vão acompanhar esta aula. É importante ter a separação de organismo e de um organismo organizado, porque são coisas distintas, não é? O organismo e uma instituição que seja organizada. Nesse sentido, nós vamos ter aqui os desdobramentos da lição que vão lançar luz a respeito desse tema e também trouxemos alguma informação que é bastante precisa a respeito desse assunto. Vamos acompanhar aqui, meus irmãos, a leitura bíblica em classe com o pastor Adolvilson. O texto é Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7. Acompanhe pela sua lição e se você não tem a lição, abra a Bíblia, Atos capítulo 6, vamos para a leitura, versículos de 1 a 7. Pastor. Versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões, de boa reputação, cheia do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém. Glória a Deus pela sua palavra, não é? Veja aqui o texto de Atos capítulo 6, ele faz uma referência, à eleição dos diáconos, e aí você já percebe que a igreja começou a se organizar. E esta organização gerou aquilo que na revista, aqui na lição, também será denominado de institucionalização da igreja, porque a igreja precisa se organizar nos devidos padrões, para atender às expectativas e às necessidades da sociedade. Então vamos lá para os objetivos da lição. No primeiro tópico da lição é aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo e como um organismo ordenado. No segundo tópico da lição, compreender
por meio do exemplo da igreja primitiva, a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. No terceiro tópico da lição, nós vamos aprender sobre as principais formas de governo da igreja segundo a tradição cristã e a escolha do modelo da nossa igreja. Quando fala da nossa igreja, se referindo ao modelo que é adotado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Esse é o modelo geral, não é, para a nossa igreja. Os hinos sugeridos para esta aula da lição de número 6, conforme os hinos da nossa harpa cristã, é o hino 131, o 455 e também o 655. Como já temos dito aqui, passamos a indicar os hinos da harpa cristã, a pedido de um dos nossos irmãos que sempre acompanha as nossas pré-aulas, e achamos interessante também porque, às vezes, os hinos sugeridos são hinos que normalmente não são cantados na igreja e que acaba o povo não tendo conhecimento, nem os recém-convertidos e nem os que têm um pouco mais de tempo de fé acabam não conhecendo. Então é uma oportunidade de que os irmãos conheçam, uma vez que a harpa cristã é a nossa teologia sendo cantada, né? A teologia pentecostal bíblica cantada nas letras inspiradas dos hinos que ali estão relacionados. A palavra-chave, pastor, na verdade são duas, né, palavras-chave, organização e organismo. Pastor Adolvilson sempre tem trazido aqui para nós uma definição a respeito das palavras, né, e aí a oportunidade está contigo. Isto é importante o professor explicar a diferença, não é, entre essas duas palavras. Veja bem, igreja, enquanto organização religiosa, tem um estatuto registrado em cartório, tem uma diretoria, tem conselho fiscal e outros cargos para cumprir determinadas funções. Nesta condição é regida pelo Código Civil e precisa seguir os parâmetros legais, inclusive fiscais. Então é uma organização, né? Estamos aí sujeitos às leis civis e nós vamos comentar também sobre a questão de hierarquia na igreja, não é necessária para cada departamento. E a igreja é um organismo vivo, ainda, não é, que seja uma organização, o organismo trata da sua identidade espiritual, tá certo? Seu modo de ser, em essência, a igreja é uma instituição divina. A igreja, como organismo vivo, deve ser dirigida pelo Espírito Santo, enviado por Jesus, pois a igreja, biblicamente, ela é constituída e é de Jesus. Agora eu trouxe aqui, pastor, rapidamente, uma igreja como organização. Ela é visível. Uma igreja como organismo, ela é invisível. Uma igreja como organização, ela é local, né, a sua estrutura. Uma igreja como organismo, ela é universal. Uma igreja como organização, ela é humana. Uma igreja como organismo, ela é divina. Uma igreja como organização, ela é temporária. Uma igreja como organismo, ela é perpétua. E uma igreja como organização, é lógico, ela é imperfeita, mas como organismo, ela é perfeita. Então temos essas diferenças aí. Muito bem, a organização tem um CNPJ, e porque tem um CNPJ, as leis alcançam a organização, né? A igreja como organização. Nesse sentido, então, é necessário que você tenha, por exemplo, estatuto e regimento interno registrados em cartório, não é? Até para que você consiga ter o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e a partir daí você consiga, inclusive, movimentar contas bancárias, a partir daí você possa ser fiscalizado pelas instituições. Por exemplo, se você é uma igreja que tem uma organização, um CNPJ, então, por exemplo, o local onde os cultos são realizados estão sujeitos à fiscalização do Corpo de Bombeiro, por exemplo, para saber se existem saídas rápidas em caso de incêndio, saber das normas, né, se estão sendo obedecidas as normas com relação à instalação elétrica e tal, hidrantes, se for o caso, por causa da metragem do prédio, ou extintores, enfim, as luzes de sinalização. Isso tudo é necessário numa organização. Né? Aí nós podemos tratar ainda de questões assim, os ministros de culto não têm salário, né? Não tem registro de carteira de trabalho, mas os demais, aqueles que são, por exemplo, os faxineiros, zeladores, zeladoras, esses precisam obrigatoriamente, não é, ter carteira de trabalho
registrada, até porque estarão ali prestando serviço diariamente e aí estão sujeitos, não é, às leis que vigoram no que diz respeito ao trabalho, que é a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. Então isso tudo diz respeito à organização. Já, obviamente, o organismo, a igreja espiritual não tem essas prerrogativas. Vamos nos desdobramentos aqui da lição, vamos chegar a estes pontos. Vamos então introduzir a nossa lição, porque vamos conhecer a igreja como um organismo e também como uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Então, é algo que diz respeito à igreja e às suas atividades. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Quais sejam os extremos? Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Então, os dois lados desta moeda proposta na lição é uma igreja onde a liderança você nem percebe, porque é do tipo assim que todo mundo manda, e aonde um manda e acaba tendo os desmandes, né? E o outro lado é aquela questão exacerbada, dirigida única e exclusivamente por uma pessoa que em algum momento acaba sendo como que um ditador. São essas as prerrogativas ali em relação ao organismo sem organização. Conheceremos também nesta lição os 3 principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos anos e em qual ou quais destes modelos a nossa igreja, a Assembleia de Deus, está enquadrada. Também vamos destacar que nenhum destes modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmos, porque todos os sistemas de governo têm os seus pontos positivos, mas também haverão pontos negativos, não é? Com certeza, isso você vai conseguir entender no decorrer da nossa lição, porque não há um modelo que está posto aí que seja 100% em todos os sentidos e não traga nada de negativo. Todos eles têm os pontos que são favoráveis ou não. Porém, então, como tudo o que é humano estão sujeitos a acertos e erros, nós vamos verificar então que o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. Esse padrão está no Novo Testamento e os diversos grupos religiosos que existem atualmente vão para o texto do Novo Testamento em busca do que fica mais próximo da realidade do momento. Agora é importante a gente destacar que o Novo Testamento, primeiro século da igreja, porque vamos considerar o livro de Apocalipse de João tendo sido o último escrito pelo ano 95, 96 da era cristã, sendo ele o último, vamos tratar de 100 anos de história. A igreja, no primeiro século, era uma igreja pequena, não é? Com poucos membros. Quando a gente fala da igreja em Éfeso, por exemplo, alguém imagina uma igreja com 400, 500 pessoas como membros, e não era essa a realidade. Então nós devemos entender que conforme a igreja foi crescendo na quantidade de números de membros, houve a necessidade de uma adaptação do sistema de governo para que não virasse bagunça, do tipo assim, todo mundo levanta a hora que quer, fala o que quer, do jeito que quer, e a gente tem que engolir. Não é bem assim, não foi assim na igreja primitiva, e nós temos que considerar este ponto. Para tanto, vamos avançar aqui na nossa lição, a fim de que possamos ter esta compreensão. O tópico primeiro da nossa lição é a estrutura da igreja cristã. Vamos acompanhar com o pastor Adovilson o comentário sobre a igreja como um organismo. É o subponto 1. É o tópico 1 e subponto 1. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos, né, que constitui um ser vivo. Claro, nós somos seres vivos, né, e temos vários órgãos aí trabalhando. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de um organismo vivo. E metaforicamente, a igreja é definida como corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios 12 e 27, que é a referência bíblica, diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Veja bem, então, esse organismo, não é?
que tem aí o conjunto de órgãos que constitui um ser vivo, não é mesmo? Um organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Efésios 5:23 diz lá: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é salvador. É interessante, nós já falamos sobre isso, pastor. O que controla, o que comanda todo o corpo é o cabeça, não é? A nossa cabeça que manda aí mensagens para o corpo todo, para que cada membro trabalhe conforme a orientação do cérebro. E diz aqui que Jesus é o cabeça da igreja, é ele que coordena, não é mesmo? Agora veja bem, assim como o corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja, lá em 1 Coríntios 12:12, ora, assim como o corpo é uma unidade, eu estou aqui, é um, não é mesmo? É um corpo, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, tá certo? Os membros não existem independentemente uns dos outros, senão não é corpo. Lá em 1 Coríntios 12:21 diz assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ou seja, todos os membros são necessários para o corpo. Portanto, como corpo místico aqui é espiritual de Cristo, a igreja existe organicamente. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, eu vou dar uma dica aqui, meus irmãos. O texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12 até o 31, fala exatamente a respeito desta unidade que há entre os órgãos, os diversos órgãos, não é? Membros do corpo. Paulo usa de forma metafórica o corpo humano para, desta maneira, exemplificar a unidade que deve existir também na igreja. Então, você leia para ter aqui uma visão panorâmica a respeito desse contexto, caso não seja algo que o irmão ou a irmã ainda domine. Se você é um professor da classe de escola bíblica dominical, ainda mais você deve fazer essa leitura, inclusive em mais de uma ou duas versões diferentes da Bíblia, porque as versões diferentes lançam luz sobre o mesmo texto e uma ideia. Muito bem, o pastor Edovilson falou da igreja como um organismo, e aí usando esta metáfora do corpo, não é? Do corpo humano, para falar a respeito disso. Agora, a igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, porém é evidente que ela existia. Você já vai observar isso desde o começo, né? Desde ali do momento em que os discípulos, os apóstolos estavam reunidos lá no cenáculo, já havia uma organização ali. Depois, quando o povo foi cheio do Espírito Santo, você também percebe que havia uma organização e uma voz de liderança. E assim, a partir dali, você vai sempre verificar que ainda que fosse simples, porque era uma estrutura pequena, às vezes a igreja com poucos membros, mas havia organização. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Então, neste momento, referindo-se novamente a isso, a igreja ainda era uma igreja com poucos membros, então a facilidade de poder fazer essa administração, a administração estava centralizada nos apóstolos. Então, os apóstolos, nesse quesito, nós temos ali os destaques que se faz a respeito disso, e que os destaques estão no livro de Atos dos Apóstolos. Eles, primeiro, doutrinavam a igreja. Atos capítulo 2, os versículos, especialmente o 42, não é? Fala mais acentuadamente a respeito disso. A minha mão ressecou e está difícil para virar as páginas da Bíblia. Mas vamos lá. Atos 2 e 42, o texto diz bem assim, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, os apóstolos doutrinando a igreja. Eles também cuidavam da parte administrativa. Você avança para Atos capítulo 4, e o verso 37, a Bíblia diz assim: possuindo uma herdade, vendeu-a, e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, os apóstolos estavam fazendo a administração da igreja. E o texto aqui se refere
ao pecado de Ananias e Safira, não é? Aí também tem a questão das lideranças locais, porque os apóstolos instituíram as lideranças locais. E aí você vai exatamente para o nosso texto áureo, que é Atos capítulo 6, versículo 6, a instituição dos diáconos. E diz o texto: e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então os apóstolos, que eram aqueles que estavam governando a igreja, instituíram as lideranças locais. Aqui nós temos o caso da instituição dos diáconos, mas também temos Atos capítulo 14 e o versículo de número 23. Este texto diz assim: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Quando fala aqui de constituir, de eleger anciãos, está se falando de presbíteros. A palavra aqui traduzida por anciãos é presbíteros, ou seja, aqueles que estariam liderando as igrejas locais. E, por fim, não menos importante, reuniam-se em concílio. Então, quando houve uma necessidade de tomar uma decisão mais acertada a respeito de alguns temas, porque os gentios iam se convertendo e havia-se a imposição de que cumprissem partes da lei. Então, o concílio que houve em Jerusalém, e o assunto está em Atos capítulo 15, foi para regulamentar se os gentios deveriam ou não cumprir a lei. E aí saiu um parecer, e neste momento, a respeito dessa questão, Atos capítulo 15 trata a respeito desta reunião. Aí está falando da circuncisão. Quem aceitou a Cristo, lá, tem que circuncidar também. Mas eu estava pensando aqui, pastor, agora, neste momento, sobre algumas pessoas que dizem não precisam fazer parte da igreja. Algumas pessoas e até alguns segmentos. Eles dizem assim: não precisamos ser doutrinados, é aquele primeiro ponto. Não precisa de ninguém para cuidar da parte administrativa. Não preciso de liderança. Tem uns que dizem: não precisamos de pastor não, e nem de reunião. São aqueles chamados desigrejados, novamente, que nós tocamos neste assunto. Tem pessoas que dizem que não devem aceitar, mas na igreja primitiva está aí categoricamente a igreja como organização. Então, para que isso seja bem pontuado, nós precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada, especialmente quando essa institucionalização gera uma opressão sobre o povo, sobre os membros. Isso, obviamente, não é saudável. A organização, sim, esta é saudável. O institucionalismo, esse não. E aí nós temos que entender também a respeito disso, nós vamos ter aqui ainda nesta lição, porque nem todo institucionalismo é maléfico, porque existem aspectos que são importantíssimos que sejam organizados de uma forma bem categórica para que não haja dubiedade de pensamento e diferentes formas de administração dentro de uma mesma igreja, e isso gere conflito entre o povo. A organização, ela permite que a igreja, com uma estrutura social, possa se movimentar, ou seja, demonstre que tem vida, que tem vigor. Já o institucionalismo, ele enrijece e neutraliza. E é o que, na verdade, em algum momento faz com que a igreja morra, né? Não cresça, fica ali aquela coisa mirrada. Uma igreja organizada, ela se mantém viva. Já, e por sua vez, uma igreja institucionalizada caminha para a morte. E é esta aí a compreensão que o pastor José passa e que, em algum aspecto, nós concordamos plenamente com a visão do nosso querido pastor. Organismo e organização é o subponto 3 Muito aqui, bem. falando a respeito da estrutura da igreja cristã. Você que está com a lição tópico 1 e o subponto 3, vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Um organismo vivo e organizado. Não é? Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Quanto a isto, pastor, eu trouxe aqui, não existe ninguém mais organizado que o próprio Deus. Isso é esta a lição, tá bom? Ele deu ordem ao caos, tudo estabeleceu e tudo organizou. Se observarmos em tudo que aponta para Deus, a ordem e perfeição.
Aliás, nós servimos a um Deus extremamente organizado. Também encontramos essa organização na Bíblia, escrita por homens, inspirada por Deus. Ela é a fonte perfeita de ensino e manual organizacional da nossa vida. Quem anda nos caminhos do Senhor e lê a sua palavra é organizado e diligente. Então, organismo com organização. E lembrando sempre, o nosso Deus é extremamente organizado. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. Ou seja, só existe o invisível, não é? Mas isso é impossível. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. Lembrando também que o ser humano precisa de liderança, pastor. Isso é fato, isto é realidade. Da nossa casa precisa de liderança, dentro da própria casa. E eu tenho aqui uma ilustração, coloque 4 pessoas, por exemplo, no meio de um rio, em um barco sem remo, um barco simples. Dali daqueles 4 vai surgir um líder que vai trazer ideias. Ou seja, nós como seres humanos e como organismo e organização precisamos de liderança. A gente pode ver isso até quando você junta umas criançadas, junta a criançada para brincar e fica olhando. Algum ali já vai se impor como líder, como é isso aí, a palavra é bem essa, vai se dominar sobre os demais, é o que vai sugerir a brincadeira, é aquele que a hora que o negócio estiver meio assim, ele vai catar a bola, vai pôr debaixo do braço e falar, a bola é minha, e acabou. Então, sempre vai ter essa organização. Deixa eu acrescentar um detalhe, que eu estou aqui, ó. A organização é tão importante para a igreja, que assim, ó, se a igreja não for organizada a ponto de ter o registro dos seus funcionários, conforme manda a CLT, a igreja terá problema com a justiça do trabalho. Por exemplo, um pastor com muita boa vontade, ele movimenta a igreja, incentiva o povo, e vamos começar a construção do novo templo. Se esse terreno não estiver regulamentado, não estiver registrado no nome da igreja, se o projeto não estiver devidamente aprovado pela prefeitura, pelos departamentos, os órgãos, Corpo de Bombeiro, enfim, haverá problema. E aí depois, se esse imóvel não estiver devidamente registrado, a gente conhece casos de pastores que adquirem com o dinheiro da igreja um imóvel, constrói nesse imóvel com o dinheiro da igreja, mas a propriedade está no nome dele. Aí quando ele sai da igreja, fica o problema ali, porque o imóvel está no nome dele. Se esse pastor faleceu, os filhos, os seus descendentes, vão se achar no direito de ficar com o patrimônio, porque estava no nome do pai, que era o pastor da igreja. Então esta organização para o organismo, que é a igreja, precisa acontecer para que problemas possam ser evitados diante dos governos. E aí eu falo de governo municipal, estadual, federal. É necessário que haja organização. Não é uma aula de administração e liderança, mas se você quiser se aprofundar nesse tema, no curso teológico do CETADB nós temos uma das disciplinas que é exatamente essa, administração e liderança cristã, com ética. E nós aprofundamos, durante um mês, estudando a respeito desse tema. Você é convidado, se ainda não é aluno do CETADB, se inscreva, acesse o nosso site, faça a sua matrícula e seja aluno do CETADB e esteja aprofundado nesse serviço ou nessa disciplina, nessa matéria, organismo e organização, estudando administração e liderança. Muito bem. Pode prosseguir, pastor. Não, vamos em então, frente. Vamos lá. Alguns acreditam que a igreja existe somente de forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. O pastor Adilson já frisou a respeito desse aspecto. Vamos concluir então aqui esse tópico primeiro. Assim como o corpo humano funciona ordenadamente pela harmonia dos seus membros, leia 1 Coríntios 12, ali a partir do versículo 12, da mesma forma acontece com o corpo de Cristo. É necessário que haja unidade e também organização para que o corpo funcione. Agora nós vamos para o intervalo e vamos retornar após o intervalo falando sobre igreja, um organismo vivo e organizado. Até daqui a pouco. Apresentamos o nosso curso de teologia de nível básico, uma jornada de conhecimento ministerial, composta por 17 matérias cuidadosamente selecionadas,
Nosso curso foi projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida e profunda em fundamentos doutrinários bíblicos e pentecostais. O objetivo do nosso curso básico é estruturar o conhecimento de nossos alunos de forma organizada e compreensível. Através das páginas da Bíblia, desvendamos as verdades eternas que moldam a nossa fé. Cada matéria e cada lição estudada é uma pedra preciosa que construirá uma estrutura de fé e conhecimento inabalável. Através do estudo e das orientações de nossos professores nas videoaulas, você ganhará uma compreensão mais profunda da palavra e do seu ministério. Ao concluir este curso, você estará preparado não apenas com conhecimento teológico sólido, mas também com a confiança e a sabedoria necessária para desempenhar um papel significativo em seu ministério. Junte-se a nós e comece a construir sua base de fé e conhecimento, fortalecendo-se para servir e liderar com propósito. Curso básico em teologia onde a fé se encontra com o entendimento, e o ministério é moldado por verdades sólidas e pentecostais. Glória a Deus! Igreja, um organismo vivo e organizado, é o tema para o segundo tópico desta lição, e nós vamos aqui seguindo, estudando agora o subponto primeiro, o seu aspecto local, quando falamos a respeito de um organismo vivo e organizado que deve ser a igreja. Tópico 2, o subponto 1. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Nós temos aí exemplos na Bíblia Sagrada, né? Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, em Corinto, em Éfeso, etc. Como organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, tem várias referências, orava, Atos 2:42 e também Atos 12:12. Contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Veja bem, instituição dos diáconos existia também, né? Atos 6:2-6, elegeu lideranças, Atos 14:23, enviou seus primeiros missionários, Atos 13:1-4. Comentando sobre isso, pastor, sobre esta questão do aspecto de hierarquia da igreja, eu trouxe aqui no livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus, na página 135 do capítulo 14, sobre esta forma, a forma de governo da igreja. Cremos, está escrito lá, e professamos e ensinamos que existe hierarquia no céu e na terra e também na igreja, pois todos nós estamos sob autoridade. Então nós vemos ali a instituição de obreiros. Todos nós prestamos contas a alguém, a autoridade. O próprio Jesus Cristo disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A forma de governo da igreja é bíblica e define quem exerce a autoridade no que diz respeito ao serviço do culto coletivo e às questões doutrinárias e administrativas. Nossa estrutura constitui-se de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores, esses últimos identificados também como auxiliares ou trabalhadores conforme a região. E a palavra obreiro aí é genérico, não é? Que nós usamos no nosso meio, usamos praticamente para todos os cargos. Então, nós temos esta colocação na declaração de fé com relação à hierarquia da igreja, diáconos, presbíteros, lideranças, pastores, enfim, está aí. Todos esses fatos mostram um organismo vivo, agindo de forma organizada. Muito bem, tem que ter organização, tem que ter. Senão vira bagunça. No seu aspecto litúrgico e ritual, falando a respeito do organismo vivo e organizado, toda a igreja organizada possui uma liturgia e rituais, para não virar uma bagunça, isso né? É importante. Para não virar uma bagunça. E eu quero aqui já aproveitar para dizer que em alguns lugares, a nossa igreja Assembleia de Deus está descaracterizada. Virou um negócio muito diferente daquilo que é o padrão, não é? O padrão das Assembleias de Deus, que inegavelmente trouxe a Assembleia de Deus até esse momento. Verdade. E que no seu bojo não vemos e nem percebemos necessidade de adaptações, porque nós estamos vendo igrejas que, a despeito de querer juntar jovens,
pinta-se a igreja toda de preto e coloca-se ali jogos de luz e fumaça e aquela coisa toda, pensando que isso vai atrair jovens. Porém, é importante mencionar que as igrejas que já fazem isso não estão atraindo jovens, porque o que atrai pessoas é a palavra de Deus. Se não tem palavra, você pode pintar a igreja da cor que for, pode dar dinheiro para o povo que não vai fluir. Não é? O que atrai pessoas para a igreja é a palavra de verdade sendo pregada a partir dos púlpitos da igreja. O problema é que muitos líderes já não estão mais indo para a Bíblia buscar palavra de Deus para a igreja, estão indo para a internet, estão indo para o Google, estão indo para a inteligência artificial atrás de esboços de mensagens, de argumentações para suas pregações, ao invés de, por meio da oração, buscar a verdadeira inspiração do alto para pregar à igreja, para anunciar à igreja aquilo que de fato o povo precisa ouvir. Porque ninguém sabe melhor do que o próprio Deus o que as pessoas estão precisando. Então, se você vai à fonte, ele vai te dar exatamente a mensagem de acordo com aquilo que é a necessidade dos seus ouvintes. A organização, portanto, ela é necessária a se considerar uma igreja viva. Se é uma igreja viva, a organização é imprescindível. Necessário. Porque uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto. Veja Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e o versículo de número 40. Leia o 39, pastor, também, por gentileza. Vamos pegar aqui então, porque eu estou Tá eu em Atos. Pode ler, pode ler. 1 Coríntios 14, 39. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam falar em línguas. E o 40. Mas tudo deve ser feito com ordem e decência. Muito bem. Com ordem e decência está implícito uma organização. Se você leu no capítulo 14, Paulo está falando a respeito do dom de línguas com interpretação frente ao dom de profecia, falando que eles têm equivalência desde que o dom de línguas tenha interpretação. Porém, ele fala aqui no contexto que o dom de profecia tem a sua eficiência, a sua eficácia maior. Mas, ao finalizar, ele diz exatamente que tudo deve ser feito com ordem e decência. Porque na igreja em Corinto, todo mundo levantava e falava em língua, e outro profetizava, era aquele vucu-vucu, não é? Todo mundo querendo falar e profetizar ao mesmo tempo, e ele então escreveu a carta e normatizou. O que é normatizar? Organizar as coisas. Ele disse, olha gente, quando muito, 2 ou 3 que fale, tal. Se não tem interpretação da língua, que se cale, o outro vai falar, depois quando ele acabar, o outro fala, para não ter bagunça, tem que ser com decência, tem que ser com ordem. Pastor, organizado, né? Exatamente. E eu vou dizer algo aqui, pastor, se tiver obreiros que vão nos assistir, se ele fizer um estudo, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, principalmente o 14, ele é corajoso, viu? Ponto a ponto, o que diz principalmente 1 Coríntios 14, todo o texto é tremendo, mas eu percebo que alguns não gostam muito de tocar. Não tem muita coragem, né? Muito bem. A igreja que tem organização no seu aspecto litúrgico e ritual, ela estabelece costumes que devem ser observados. Veja Coríntios capítulo 11, o versículo de número 16, Paulo diz assim, mas se alguém quiser ser contencioso, ou seja, levantar contendas na igreja, nós não temos tal costume, diz ele, nem as igrejas de Deus. Costume de ser contencioso. E age, né? Não só estabelece os costumes que devem ser observados, mas também age da mesma forma em relação ao seu aspecto ritual. A igreja, falando da nossa Assembleia de Deus, não é? A nossa Igreja Assembleia de Deus, ela tem um rito de culto, que em algum momento pode haver ali alguma adaptação, mas o padrão, não é? Um padrão que se tem nacionalmente, é um hino onde um culto, né? Onde você começa com oração e leitura bíblica, canta-se 3 hinos da harpa cristã, ou 2 hinos, depois faz a leitura oficial com oração e depois um outro hino. Aí os hinos que são dadas oportunidades para hinos avulsos ou dos departamentos da igreja, mas ainda dentro do período de louvor e adoração da igreja, um trecho ali, um tempo para que se dê os avisos e faça os apontamentos para a igreja a respeito das programações que haverão, e aí então a ministração da palavra, que deve ter no mínimo 40 a 45 minutos de duração,
Porque se o culto está tirando o tempo de pregação da palavra, esse culto já está errado. Porque a nossa primazia é a ministração bíblica. Sem dúvida. E depois, por final, o apelo para que os infiéis, para que os incrédulos, para que aqueles que precisam de restauração da vida recebam a oração e aí a bênção final. Obviamente que em algum momento, dada alguma necessidade da programação, há algumas adaptações, mas este é, normalmente, o culto que se realiza na Assembleia de Deus. E não há como dizer que um culto nesse padrão não tem condições de ser espiritual. Porque se o crente sai da sua casa e se dirige para a igreja com o desejo de oferecer a Deus louvor e adoração que lhe é devido por tudo que ele realizou na vida do tal, né? E através da sua vida, o culto certamente será espiritual, porque Deus vai receber o louvor, Deus vai receber a adoração, e na contrapartida ele vai falar com a igreja por intermédio dos hinos, por intermédio da pregação, e ainda vai abençoar, porque o nosso Deus, irmãos, a despeito de que alguém pode não se lembrar disso, ele é galardoador daqueles que o amam e o buscam. O que é isso? É aquele que dá presentes, aquele que entrega dádivas para aqueles que o amam e o buscam. Então, se você é daqueles que amam a Deus e que buscam a Deus, quando você estiver no culto, na igreja, fique certo, ofereça ao Senhor o seu louvor, a sua adoração ao Deus Todo-Poderoso, porque ele vai galardoar a sua vida. Nesse sentido, então, nós vemos que a igreja primitiva batizava os primeiros crentes em águas e também realizava a ceia do Senhor. Ou seja, estava institucionalizado, estava definido o padrão, um modelo para todas as igrejas. Batizar os novos convertidos e realizar a ceia do Senhor. Encerrando aqui o tópico segundo, quando nós falamos a respeito de um organismo vivo e organizado, a organização é diferente, ficou muito claro isso, organização é diferente de institucionalismo. A igreja primitiva nos exemplifica como a ordem é importante para uma comunidade de fé sadia e eficaz. Sadia e eficaz. Não tem como ser sadia e eficaz se não houver ordem, se não houver organização nesta igreja. Vamos para mais um intervalo, nós já vamos voltar. E ao voltarmos aqui, nós vamos para o tópico terceiro da lição. E o tópico terceiro desta lição vai tratar sobre o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. E aí vamos ver a respeito da nossa tradição. Já voltamos. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denobe, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu venho aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam: pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs é o tema do nosso tópico terceiro desta lição de número 6. Pastor Adolvilson, o primeiro aspecto que nós temos aí é o modelo de governo episcopal. Muito bem, o tópico 3, o subponto 1, episcopal, esse é o primeiro sistema de governo mencionado aqui. Esta palavra traduz do grego episkopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento. Atos 20 e 28 diz assim: cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Está aí
mais algumas referências que você pode estar lendo, 1 Timóteo 3:2 e também Tito 1 e versículo 7. E no contexto atual, esse episcopalismo defende que Cristo confiou ao governo, à igreja e uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. E ele fez aqui uma colocação: com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Este modelo é seguido pelo catolicismo e por algumas denominações protestantes e pentecostais. E eu trouxe aqui, pastor, segundo o livro CFO, que é o Curso para a Formação de Obreiros, Isso aqui. é isso, de autoria do pastor João A. de Souza, na página 316 desse livro. Esse sistema episcopal nós encontramos em algumas igrejas históricas, como metodistas, anglicanas e episcopais também estão aí com este modelo, primeiro sistema de governo, nós estamos vendo aqui nesta lição episcopal. Episcopos, que é bispo, também é uma palavra que traz os supervisores, o superintendente. Seriam aqueles líderes de uma região, não é? Os bispos seriam os líderes de uma região onde havia ali uma quantidade expressiva de igrejas. Já o segundo modelo que nós temos na nossa lição é o presbiteral. O ofício de presbítero, do grego presbíteros, né? Essa palavra faz um biquinho para falar o presbíteros, né? É encontrado no Novo Testamento, Atos capítulo 11, versículo 30, e também Atos capítulo 15 e versículo 2. Olha só, Atos capítulo 11, versículo 30 diz assim, ó: o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos, por mão de Barnabé e de Saulo. A palavra anciãos aqui é a tradução de presbíteros, tá certo? Em alguns momentos no texto bíblico, a palavra grega presbíteros é traduzida por anciãos, em algumas é traduzida como presbítero mesmo, só para que o irmão tenha essa compreensão. Já o texto de Atos 15 e o versículo de número 2, o texto diz assim, ó: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Anciãos aqui, também referência que se faz à palavra grega presbíteros. Contigo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Desta forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Então, a igreja que adota, a denominação que adota o sistema presbiteral, dentre os membros da igreja são eleitos os presbíteros, e estes presbíteros eleitos pela igreja formam um conselho. E esse conselho é quem dirige a igreja, não é o pastor que dirige a igreja, é o conselho que dirige a igreja. O pastor, ele está ali tão somente para oficializar os cultos, para pregar, para dirigir essa questão espiritual do culto em si. Há um supremo concílio ou uma assembleia geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. Então, por exemplo, o estado do Paraná, há um concílio supremo que rege as igrejas que estão embaixo desse sistema de governo presbiteral, assim como existe também uma assembleia geral, tratando-se da nação, no caso de todo o Brasil. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais que estão na América do Norte. Então, especialmente aqui no nosso país, não é? A igreja presbiteriana é que adota esse sistema de governo presbiteral que funciona desta forma que nós temos apresentado aqui. Já uma terceira forma, pastor Adolfo, é a congregacional. Essa congregacional, a prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos 14, 23. Diz lá, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles o encomendaram ao Senhor, em que haviam confiado. Veja bem, estabelecendo direção, liderança para a igreja, né? E temos ali, neste atual sistema, o pastor eleito pela Assembleia Geral, é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estão sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora.
Pastor, agora veja bem, eu trouxe aqui, vou mencionar novamente esse livro do CFO, do pastor João Batista, João Antônio de Souza. Exatamente, filho. Que é o curso de formação de obreiro do CETADB, o modelo congregacional, o pastor é meramente, ele está na página 316, no modelo congregacional, o pastor é meramente empregado para realizar decisões da Assembleia. Parte negativa desse tipo de governo limita o progresso da igreja, pois tem a tendência de tirar o pastor da liderança espiritual. Se a igreja não gosta do que o pastor prega, ele já despede e contrata outro para o seu lugar. E esse sistema realmente acontece. Nós temos um caso aqui em Apucarana, se o povo não se adaptar muito, o senhor está despedido e já vem outro aí. E no finalzinho desse slide é o modelo seguido pelos batistas. Muito bem. Essas, então, são 3 das principais formas que temos aí, que é episcopal, presbiteral e congregacional. Agora, no 4º subtópico, nós vamos ver sobre o modelo adotado pela nossa igreja fazendo referência à Assembleia de Deus. No contexto norte-americano, Estados Unidos, as Assembleias de Deus se aproximam mais do governo ou do modelo de governo presbiteral. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional. Portanto, trata-se de um modelo híbrido porque pega partes de um sistema e partes de outro sistema. Qual é a tentativa com isso? É achar algo que fique mais próximo da nossa realidade como país, próximo da nossa realidade social e a se considerar, a expansão da Assembleia de Deus dentro do Brasil, que é uma coisa, meu Deus, uma coisa assim, descomunal, fora de série, a maneira como a igreja cresceu, assustadoramente nos seus, vamos colocar aí, no primeiro século, uma vez que nós já estamos vivendo o 2º século da igreja, mas a igreja cresceu consideravelmente. Isso porque, até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por ter sido fundada por batistas, vamos considerar também o fato de que Gunnar Wingren e Daniel Berg vieram para o Brasil a partir de uma missão da Igreja Batista lá nos Estados Unidos. Então, vamos deixar isso bem claro aqui. A Igreja Batista seguia um modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral, o que ocorreu em 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Então, o modelo híbrido passou a ser o episcopal somado com o congregacional nos seus aspectos mais positivos. Muito bem, o tópico 3, o subponto 4, o sistema de governo da nossa igreja. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual, a quem são filiadas, As igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Aqui, pastor, eu vou fazer uso de novo desse livro do CFO, na página 317, contamos assim, esse nosso sistema, o pastor-presidente reúne seus pastores, dirigentes de setores ou regiões para discutirem sobre assuntos espirituais ou financeiros da igreja. É o nosso sistema, Agora, voltando ali, por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. E eu marquei aqui, por exemplo, transferências ou emancipação de igrejas como campo é levado à apreciação da diretoria, da convenção e decidida e, consequentemente, praticada essa decisão. Então, tudo é uma reunião da convenção, da liderança. E existem regras também, Exatamente, A gente que anda pelo país, a gente conhece as atividades das convenções praticamente todo o Brasil, e você percebe que as convenções estaduais, que em alguns momentos são regionais, porque atuam em mais de um estado, ou apenas em uma determinada região dentro daquele estado, elas têm regras para emancipação de novos campos, do tipo a necessidade de que haja um patrimônio que seja já próprio, não pode ser imóveis locados, para evitar de repente
fechar e daí trazer descrédito para a denominação, então tem que ter patrimônio próprio. Às vezes é exigido que tenha mais de uma ou duas congregações além da sede. Também é necessário que tenha uma renda mínima financeira para poder dar manutenção das despesas da igreja, porque há necessidade de manutenção, água, luz, alguma reforma que se faça, alguma aquisição, ou ainda o sustento para o ministro que ali está, enfim. Então, existem essas regras que são impostas pelas convenções estaduais / regionais. Eu digo assim por causa dessa realidade. Né? Isso fala de organização. Com certeza. Né? Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede, que preside sobre um conjunto de congregações locais e a ela filiadas. Então está aí esse sistema de governo da Igreja Assembleia de Deus. Muito bem, meus irmãos. Com isso nós vamos encerrar aqui esse tópico terceiro da lição, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. O modelo de estrutura organizacional do Novo Testamento inspira a tradição cristã ao longo dos anos a regulamentar seus ministérios. Obviamente que nós temos o Novo Testamento como um padrão para as igrejas e dentro disso aqui, os sistemas de governo que nós acabamos de apresentar aqui buscam esse enquadramento, não fugindo daquilo que é a verdade bíblica, para que possa se ter um governo na igreja que seja realizado de forma organizada. Vamos, pastora do Wilson, então, para a conclusão da nossa lição de número 6. Deixa eu aqui reforçar, você que chegou até aqui conosco e que ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Não esqueça de ativar as notificações. E se você achou que esta aula contribuiu com a sua vida, é muito provável que também vai contribuir com outras pessoas. Então compartilhe também o link desta aula nas suas redes sociais, nos seus canais aí de WhatsApp, Telegram, enfim, nas redes sociais que você atua, para que outros irmãos, outras irmãs, professores de escola dominical, mesmo alunos, possam também compartilhar deste ensino que nós aqui estamos emitindo, pensando nós que estamos ajudando os irmãos e a igreja de Deus. É o foco, né, pastor? É isso aí. Vamos lá? Vamos lá, concluindo a lição de hoje. Nesta lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo, ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja do Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Organização. Muito bem. É o organismo, a Igreja de Cristo, Aleluia, sendo organizada para funcionar melhor e atender não só as demandas dos membros da igreja, como as demandas sociais. É necessária organização. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, nos ajude na divulgação e também precisamos da oração. Como os crentes somos dependentes de Deus e a intercessão da igreja é um ponto fundamental para a sustentação espiritual das nossas vidas. O Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu ministério em Cristo Jesus. Muito bem, o nosso foco é crescer sempre na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com todos. Continue orando por nós oramos por vocês e a vitória com certeza é nossa pelo nome de Jesus. Amém.